Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Vocês me conhecem também como Ubunteiro na rede Freenode. Fala aí, meu nome é Prígio Simões, eu sou atualmente líder do Ubuntu do time regional do Rio de Janeiro, que é o Ubuntu BRJ. Eu trabalho com Unix há anos e com Linux, então estou aqui para tirar dúvida aí, muito pronto para ensinar e mais ainda para aprender. Bom, meu nome é Julian, eu trabalho para a Copyblogger Media, empresa do Texas. É a criadora do framework Genesis, que é um dos frameworks mais usados aí da WordPress. Trabalho com o Ubuntu Server, principalmente, e com o Ubuntu Desktop também. Olá pessoal, eu sou o Og Maciel, falando aqui dos Estados Unidos. Fui um dos fundadores do Ubuntu Brasil, passei por várias comunidades. E hoje eu fico aqui pentelhando o pessoal, de vez em quando eu faço um podcast que está meio parado, o Castalho Podcast. E eu vi o filme do Super-Homem e o Aprígio não viu. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana, temos alguns comentários relativos ao último episódio, o episódio número 22, onde falamos sobre a Red Hat. O Sheldon, olha só aí, o Sheldon veio falar com a gente nos comentários. Ele disse, muito bom e informativo podcast, conheci o site há pouco tempo, mas já estou gostando muito do jeito simples e direto. Quanto à Red Hat, não posso opinar muito, pois sou usuário final, mas tive uma experiência muito negativa com muitos bugs e incompatibilidades de hardware. Curiosamente, o Debian e o CentOS lidaram melhor com isso. Bom, Sheldon, eu também não tenho sido feliz com soluções Red Hat, mas isso é uma questão não da distribuição, senão não estaria há tanto tempo assim no mercado. O André perguntou na verdade, qual é a relação da Microsoft com a SUSE ou Novell? Isso a gente vai ficar sabendo, ou melhor, vamos comentar um pouco sobre isso quando fizermos o episódio sobre o OpenSUSE, que está na nossa lista. Essa pergunta já entrou lá para a futura pauta. O Felipe Costa disse, muito bom, também sou usuário final, mas gosto de ler um pouco sobre. Vou começar um curso de Linux e por mais que já usei Ubuntu e já fiz curso de Debian, o que mais ouço falar no mundo corporativo é Red Hat. Essa é uma realidade mesmo. O Eric. Olá pessoal, gostaria apenas de parabenizar o grupo que fez o Opencast. Estou acompanhando vocês já há alguns meses, diretamente de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço aí pro pessoal da Bahia, tenho parentes lá em Salvador, voltando então a mensagem, e gosto muito de todos os programas. Sou usuário Ubuntu desde 2010 e agora, como estou um pouco mais avançado nos estudos, vou virtualizar o Fedora, esse para ficar conhecendo melhor as duas maiores esferas, Debian e Red Hat. Parabéns a todos e sucesso. Obrigado então aí, Eric. O Tássio Andrade. Opa, eu pensando que era o único traumatizado com distros RPM, achei mais um aqui no grupo que sofre dos mesmos males que eu. Sou realmente fã da Red Hat, pois é uma empresa que realmente ganha dinheiro trabalhando da forma correta no software livre, além de uma empresa que financia muitos projetos abertos. Tenho vontade de realmente aprender a brincar com CentOS, porém, toda tentativa é uma dor de cabeça para mim. Porém, sei que o culpado sou eu e não essa grande distro. Parabéns pela discussão deste assunto, gostei muito dos participantes deste cast e espero que todos voltem a aparecer em outros. Sobre as modificações do kernel, este podcast serviu para mostrar para um colega meu que estava certo sobre a forma de correções de bugs de kernel no Debian e Red Hat. Abraço e sucesso a todos. Pois é, né? Eu tô vendo aí cada vez mais que eu não sou um solitário com problemas com distribuições baseadas não com pacotes RPM. E por último, o Jorge Tavares, ele disse para nós assim, gostei muito sobre o comentário dos backports realizados pela Red Hat e gostaria de comentar que o mesmo não é feito somente para o kernel, mas para os aplicativos também. Por exemplo, o Red Hat vem com o PHP 5.1, por exemplo, ao invés da Red Hat realizar upgrades periódicos para 5.2, 5.3, que é a versão estável atual do PHP, eles optaram por sempre manter o PHP 5.1 e realizar os backports de patches para esta versão do PHP. Pode parecer estranho, mas para o desenvolvedor é bom. Se ele realiza o deploy de uma aplicação PHP para o PHP 5.1, ele sabe que durante aquele lifecycle daquele produto da Red Hat, ele vai estar numa boa. Isso realmente é uma ótima feature, né, do Red Hat.
Bom, pessoal, se vocês quiserem mandar comentários aqui pra gente do site, pra gente ler no espaço da comunidade ou divulgar algum evento, mande e-mail para opencast@ubunteiro.com.br ou então mande uma mensagem lá pelo Twitter, que é o @ubunteirobr. Também pode ser pelo Facebook, que é facebook.com/ubunteirobr, ou então no Google+, mas isso vocês têm que ver ali no link no site, qual é o perfil que vocês têm que circular. Se você quiser adicionar o nosso feed ao seu leitor de podcasts, ao seu agregador de podcasts, temos o link ali no site, no final da postagem. Temos também o link para o iTunes. Espero que vocês, quem usa iTunes aí, nos classifique lá, nos dê umas estrelinhas pra gente ficar melhor classificado e divulgar mais o projeto. E é isso então, pessoal, fique aí com o episódio onde vamos falar um pouco sobre os acontecimentos nos últimos tempos no mundo da tecnologia livre. Então, pessoal, vamos começar este episódio, mais um episódio de assuntos gerais, comentar notícias, dar nossa opinião sobre o que está acontecendo no mundo do software livre. Hoje vamos começar falando, acho, sobre a notícia do encerramento do bug número 1 do Ubuntu no Launchpad. O bug número 1 era relativo à dominação da Microsoft nos desktops. No dia 30/5, o Mark Shuttleworth, nunca sei se eu falo certo o nome dele, sobrenome, ele encerrou o bug número 1, dizendo que a Microsoft não domina mais o mercado. No entanto, ele disse que não domina mais o mercado em geral de computadores, né? Ele botou no mesmo saco ali tablets, telefones, né, smartphones e os desktops. Mas tem a discussão, né, lógico, já vou levantar aqui, que no bug, originalmente, a descrição dele falava apenas dos desktops, não falava de outros dispositivos, né. Eu não sei se vocês consideram essa notícia como realmente um bug que foi encerrado ou se foi uma desistência de mercado. Olha, eu tive essa conversa, foi justamente com o Augusto do BR Linux, né, a gente estava conversando sobre isso, e se você ler a definição do bug, porque... Veja bem, né? Eu posso falar até com um pouco de autoridade, porque eu faço isso, esse é o meu trabalho. Eu faço trabalho de controle de qualidade, automatização. Se você lê os detalhes do bug, a solução dele, para você realmente considerar que ele foi solucionado, é que não só a Microsoft tem que perder um pouco do market share, mas o Linux, não Linux, desculpa, a palavra que ele usa é produtos de software livre, tem que ganhar o market share. E, tipo assim, eu lendo aquilo ali, nunca que eu iria falar, não, tá solucionado esse bug. Então, pra mim, isso aí foi mais um que a gente chama de um PR stunt, né? Ele tá querendo chamar a atenção, fazer um away, fazer um pouco de barulho aí. Mas esse bug tá vivo ainda. Eu cheguei a ler o bug lá, né? Ele até comenta o seguinte, né, que esse bug é amplamente evidente na indústria de PC, ele deixa claro isso, né? E ele coloca lá, visite uma loja de PC local, ou tente comprar uma máquina sem qualquer software proprietário. Então, assim, eu entendo o seguinte, tá? No mundo canonical, né, a visão dele, no mundo Ubuntu, melhor dizendo, a visão dele é que ele sempre quis criar uma distribuição Linux que atendesse a toda a parte desktop, né, com uma facilidade, ter uma facilidade de gerenciamento, para que você tenha um Linux fácil. Enfim, bom, então assim, de repente pinta essa história daí. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, porque na verdade é o seguinte, ele está postando agora em mobile, em tablet. O que eu acho, a minha opinião pessoal é o seguinte, ele deixou claro que hoje em dia a Microsoft ela não domina, acho que todo mundo deve ter entendido isso, que não domina mais o mercado de PC. Porém, infelizmente, ainda existem algumas políticas para que você venha comprar máquinas sem soluções proprietárias. Só que se a gente reverter isso para o Brasil, para alguns países, né, a gente tem, de repente, eu não sei se na China, enfim, até mesmo aí nos Estados Unidos, se não me engano, acho que aí pode fazer isso, a gente tem algumas leis da questão de, por exemplo, de venda casada. Então, assim, por exemplo, eu tenho direito, inclusive está no contrato lá da Microsoft, acho que, na verdade, eu acredito que venha pautar-se a isso, né, que a gente pode realmente dizer não para o contrato e pedir o reembolso na loja daquele sistema operacional, porque não existe esse acasalamento que nem tem na Apple, questão de hardware com software. Então você pode comprar uma máquina, um PC, um notebook e colocar uma distribuição Linux ou um FreeBSD ou o sistema operacional que você quiser. Enfim, então assim, eu entendi isso. Eu entendi que na verdade ele desistiu de lutar, não desistiu de lutar, mas na verdade ele deixou de esquentar o negócio, pelo que eu entendi. Porque na verdade a visão de ter um PC, um notebook
notebook com um outro sistema operacional, hoje em dia já é uma coisa mais realista. E aí vem aqui aquela questão muito de países, né? De repente tem que entender um pouco a concepção dele. Eu não acredito que esse tipo de assunto possa chegar naquele velho assunto, ou no novo assunto, né, que as pessoas ressuscitaram, dizendo que o desktop Linux havia morrido, porque o Ubuntu, que o Mark Schuldorf resolveu fechar o bug 1. Né? Acho que é muito radicalismo aí, entendeu? Mas eu entendi foi isso, assim, acho que não tem mais o que lutar, não. Fica muito feio fechar, porque na verdade o bug não tratava só isso. Ele botou um outro assunto no meio. Né? Ele, na verdade, o foco era PC. E aí agora, por causa da explosão mobile, ele misturou os assuntos e fica um pouco feio mesmo. Até o Walt tinha falado isso na última vez. Fica um pouco feio mesmo. Eu concordo com vocês dois, na verdade, cara. Tipo, eu acho que tem um pouco de verdade nos dois. Eu acho que a ideia, a visão do Mark é realmente o que o Aprígio falou, mas o bug não devia ter sido fechado, não, cara. Tipo, foi errado isso no fim das contas, porque realmente, tipo, o Ubuntu hoje tem o quê? Tipo, 5% do market share no máximo. E como o Mark tava falando especificamente de DOS naquele bug, eu acho que não devia ter sido feito. Talvez se tivesse mudado ao longo do tempo, adicionando servidores e o mundo mobile no bug, que poderia ter sido feito, os bugs do Launchpad podem ser editados sem problema. Essa polêmica todo mundo teria sido criada, cara. Mas como ele não editou, ele fechou com o bug daquela forma, da minha ideia, acho que foi errado de ter fechado, sim. Foi um assunto muito de interpretação, na verdade, né? Porque algumas pessoas estão interpretando da maneira como quer. O problema é que existe muito Windows users misturado no nosso meio, são os chamados trolls, né? Que andam trollando esse tipo de situação desse assunto. Porque, por exemplo, o cara levanta a bandeira de uma distribuição, e esse cara que levanta a bandeira de uma distribuição, que é totalmente contrário à filosofia do software livre, ele ataca empresas como a Canonical, que ele não concorda com a filosofia do Ubuntu. Uma coisa que eu não consigo entender. Então, beleza. E aí, o que ele faz? Para atacar o Ubuntu, agora isso virou uma chave, né? Isso virou agora uma pedra. Por quê? Porque ele mal interpreta o que o cara falou, por que o cara fechou o chamado, e joga a pedra achando que isso vai realmente causar algum impacto. Na verdade, acho que isso aí é uma questão muito filosófica, né? Por que ele fechou? É até estranho abrir um bug, né? Você não concorda comigo? Não sei se vocês concordam. É meio estranho abrir um bug, né? Para competir com uma outra empresa. Até porque o foco do Linux nunca foi ser o que a Microsoft é hoje. Sempre foi ser uma solução alternativa ao Unix, né? Justamente a questão de servidores, processos, né? Questão de flexibilidade, escalongabilidade, palavra bonita, né? Então, assim, é estranho, né? Agora, o Ubuntu, ele nasceu justamente, ele deu a cara de desktop para um desktop Linux. Então, realmente, existe muito peso em cima disso daí. Imagina o peso que ele tem nas costas dele, né? Um dia ele falou que todo mundo ia ter um Ubuntu na sua casa. Então, ele carrega um fardo muito grande. Então, acho que as pessoas estão deturpando um pouco no fechamento do bug, que acho que, enfim, não é nesse nível todo não, para poder atacar Canonical, ou os que não concordam no Ubuntu, atacar um Ubuntu. É que o problema foi que ele deixou a bola quicando, né? Pois é. Ele deu margem a interpretações. Foi esse o grande problema, na verdade. Exatamente. Aí o pessoal, os trolls, que nem eu estou dizendo aí, o que eu mais vi, por exemplo, lá do BR Linux, cara, que eu tava acompanhando mais ou menos do que o tempo me deixou na semana, foi o pessoal falando que o Mark tá tentando apaziguar as coisas com a Microsoft, porque estão fechando parcerias, né? Isso porque em uma sessão de perguntas e respostas que o Mark fez no EC, ele elogiou a Microsoft e ao mesmo tempo falou umas coisas ruins dela, né? Como um verdadeiro competidor deve fazer, né? E o pessoal acha que não, o pessoal achou que o Mark tinha que falar mal da Microsoft, não sei o que, e como ele não fez, agora aí juntou isso aí, e pra esses malucos aí, que não sei o que tem na cabeça, a Microsoft e a Canonical são parceiras show de bola, né? O Mark vai vender o Ubuntu pra Microsoft e o Ubuntu vai virar pago. Essa é a padrão, né? Essa é a ideia do pessoal, só pode, né? Vou lembrar disso aí. Na última palestra que eu dei agora, numa semana acadêmica, uma das coisas que eu falei na palestra é exatamente sobre quando a gente quer vender um produto, ou na verdade nem um produto, a gente quer defender o software livre, a primeira coisa que a gente não deve fazer é falar mal da concorrência, né? E sim falar bem da nossa solução, porque senão tu acaba perdendo todos os
argumentos assim, que começou a falar mal do outro, em vez de falar bem do que o outro tem pra mostrar. Exatamente, cara. Tipo, se você quer vender teu produto, então que eu queira vender o Android, por exemplo, eu não vou vender o Android falando mal do iOS, cara, ou do Windows Phone. Eu vou vender o meu produto mostrando que o meu produto tem de bom. Acabou. Você sabe o que eu acho engraçado isso? O Julian falou uma coisa interessantíssima, a questão de, porque a Ubuntu vai ser fechada agora, e que agora acabou, e que e o pessoal começou a inventar um monte de abobrinha na internet, as pessoas que são contra a Canonical. Beleza, então vamos lá. Então, essa é uma história que eu adoro. Cara, você acha que o cara simplesmente vai fechar a distribuição e vai passar a ser pago? Isso não existe, gente, não existe. Por quê? Então, beleza, então vamos lá então. Então, vamos esquecer que existe licença GPL, tá? V2, V3, existe tudo isso. Vamos esquecer que existe tudo isso, porque até então, numa aplicação que é GPL, o cara simplesmente não pode pegar e transformar em software proprietário. Que isso? Né? Então, vamos esquecer que então, as aplicações tenham licença. Então, beleza. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é arrancar o Core Utils. Arranca o Core Utils, porque o Core Utils é um pacote que vem de instalação básica de sistemas como Fedora, Debian, né? Ubuntu, que tem os comandos padrão, os comandos reescritos, os comandos GNU, como por exemplo, ls, df, du, touch, chown, chmod, tudo isso tá lá no Core Utils. Então vamos colocar os que vêm com Unix, né? Até então a gente parece que é a mesma coisa, não é. O comando df do Linux é diferente do df lá do AX 4.3. É totalmente diferente, as opções não tem nada a ver, né? Então assim, por exemplo, aqui no Linux é df-h, lá é df-sg. Então assim, existem diferenças. Então arranca o Core Utils. Vamos fazer o seguinte também, arranca o kernel, porque o kernel é GPL, o kernel é livre, né? Então vamos tirar o kernel, deixa só, reconstrói o kernel e deixa os blobs, né? Deixa lá o módulo do Hyper-V da Microsoft, que vai ficar legal, né? E algumas coisas outras mais, né? Arranca lá o GCC, né? Porque existem algumas rotinas do kernel que são para GCC, que são compiladas com GCC. Então vamos arrancar o GCC, vamos arrancar o M4, a libgnu, a glib, em outras coisas. Vamos arrancar tudo isso. Então se você arranca tudo isso, porque existe uma licença que protege essas aplicações, né? A gente vai ter teríamos um outro sistema operacional. Então o cara vai ter que construir um Solaris, vai ter que construir alguma coisa do tipo, sei lá, então baseia-se no que tem como tem no SX, né? Então assim, inventa uma coisa diferente. Inclusive até o próprio SX da Apple tem lá, opensource.apple.com. O código-fonte de diversas, 90% do sistema tá lá liberado sobre a licença GPL, ASPL, BSD e N outras licenças. Então não tem como a Canonical fazer isso. A Red Hat não fez isso. A Red Hat foi fiel ao software livre. Ela liberou o seu código-fonte para que qualquer pessoa possa pegar, retire o trademark dela e lance a sua distribuição, como você tem o Whitebox Linux, o Tau Linux, o CentOS e por aí vai, né? Então, isso é uma blasfêmia que esse pessoal solta na internet. Não tem nada a ver. Eu sei que a Canonical em si, ela tem um departamento de controle de qualidades. Então, tipo assim, por que foi o Mark Shuttleworth que fez isso? Por que ele não deixou, então, o departamento da Canonical fazer isso? Ele sabia que isso ia fazer um barulho. Ele sabia que isso ia atrair bastante atenção. Então, na minha opinião, ele fez por causa disso. Mas, bem, por mais ou por menos, o que vocês acham, então? Ele acha, então, que hoje em dia, quando você entra numa loja, que existe mais opções do que coisa proprietária. Não é verdade, porque você ainda tem o Windows, você ainda tem o Mac. Mas hoje em dia você tem já um terceiro, que é o Android, não é isso? O Android já é uma opção, eu não sei no Brasil, mas já é uma opção aqui também. O que vocês acham sobre isso? Tudo bem que não é nada proprietário. Não estou nem mais falando daquele bug number one, né, o número 1, mas você acha então que tá legal do jeito que está agora, essas opções? Ou você acha que precisa melhorar ainda? Porque o Android, de uma certa forma, ele é fechado, não é isso? Ele não tem coisa fechada nele ainda? Tem. Inclusive, assim, o Android, desde a versão X, aí, acho que é a versão 4, eu não me lembro, que eles estão usando ele é totalmente open source, né? Então, assim, na verdade, você tem, claro que você tem aí códigos, né, proprietários em algumas coisas, como, por exemplo, você pegar o telefone da Samsung, você tem uma coisa totalmente diferente do que você tem no HTC, que você tem no Nexus, que é o puro, né? Que nós realmente poderíamos dizer, é aquele ali que é o software, que é o verdadeiro Android, o verdadeiro open source do Android. Então, a gente tem, assim, vários segmentos, né? O que muitos entendem mal e chamam de fragmentação. Então, assim, existe um mercado para cada coisa. Como, por exemplo, o mercado da Apple. Existe um mercado dedicado a produtos da Apple, em que realmente você não tem como, eu concordo, você não tem como tirar o SX e começar a vender no PC, porque a Apple, ela define uma política de homologação, né? Então, existe as placas que são homologadas para macOS, que rodam realmente, que compõem e vêm naquele hardware, ou que são vendidos no site da Apple, ou que são homologados
pela Apple, então a gente vai entrar numa questão de homologação. Agora, no caso do Linux, eu não consigo ver ainda o Linux em desktop, como a gente vê o Android, que é muito fácil ser portado para alguns componentes celulares, porque o hardware é muito, muito específico, né? Porque PC é um mundo, a gente está conversando aqui agora, tem um maluco aí atualizando a placa de rede, a Realtek está lançando uma nova versão de placa de rede, com um novo chip, que precisa que a próxima versão do kernel tenha suporte a isso, um protocolo novo, alguma coisa qualquer. Então, no Linux, a interface gráfica, que é, logicamente, que é o fundamento de um desktop, ela tem muito legado. E esse legado, ele bate justamente na questão da configuração. Então, ela não atende 100%. É desktop instável, é assim mesmo, é assim no SX, é assim no Windows. Porém, no SX, por ter um hardware dedicado, uma coisa específica, ela roda 100% redondo ali, né? Porque é um ambiente dedicado. Se você tivesse um PC aí também, dedicado, homologado, 100%, como você pode ver lá no Hardware Authentication, lá da Certification, né? Lá da Canonical, no Ubuntu, você vai ter um sistema operacional estável. Então, assim, eu acho que a gente vai bater muito na questão de legado. Você não tem como ter um ambiente gráfico, um sistema operacional 100% em todo o hardware do mundo. Você tem que criar essas homologações. Então, assim, eu acho que assim, é um assunto muito grande, né? A gente está falando de um sistema operacional que não é específico, que roda em mais de 18 plataformas, que no caso é o Linux. Só isso, para mim, já é o esculacho. É o maior tapa na cara que o Linux deu na Microsoft. Ele roda em ARM, ele roda em cafeteira, ele roda em batata. Ele roda em Spark. Tem até vaso inteligente rodando o Linux. Né? Ele roda em PowerPC, né? Ele roda em Spark e Itanium, e roda em tudo. Eu já botei Linux em todas essas arquiteturas. Então, só isso para mim já é não é um microkernel, é um kernelzão que compõe-se todos os módulos específicos para ligar os seus componentes. E esses componentes no kernel, que já vem com o kernel, já são conhecidos. Quer ver um detalhe? Até pro Windows é difícil. Perde o CD da placa-mãe que vem com sua máquina para ver o que acontece contigo. Instala um drive que não é assinado pro Windows, e quando começa a travar, dá problema, liga lá pra Microsoft, eu tô com o Windows aqui, tá dando problema, tá tela azul. Infelizmente nós não damos suporte porque o drive que você botou não é assinado. Então, assim, isso é uma questão que é muito grande e que não é muito favorável pra Microsoft não, você entendeu? A Microsoft só tá no mercado hoje, 80, sei lá quantos %, por questão de legado. Se não fosse o legado que a Microsoft tem, se ela tivesse nascido ontem, ela não tinha nem 20% do mercado. E sabe por que eu falo isso? É só você olhar pro Windows Phone. O Windows Phone 8, quem aderiu isso? Cara, quando eu vejo alguém com Windows Phone na rua, tira até foto, olha lá, consegui achar um. Você entendeu? Mais raro que TechPix, né, cara? Acho que eu vejo mais TechPix que o Windows Phone na rua. Cara, eu acho que sim, ó, tá legal do jeito que tá. Eu tô gostando. Hoje eu consigo encontrar computadores rodando Ubuntu, consigo encontrar celulares rodando Android, consigo instalar o Ubuntu Touch em qualquer tranqueira de celular que roda CyanogenMod, eu posso fazer port dele. Eu fiz o port do Ubuntu Touch pro meu Galaxy Note 2, então eu tô gostando disso, mas acho que tem muito que melhorar. Eu gostaria muito de eu chegar aqui nessa pequena como é aqui, essa que meus pais estão morando, chegar numa Schumann da vida, ou numa Berlanda, ou sei lá, uma Software, e você vê um computador rodando Ubuntu nele e você poder comprar, cara. Eu gostaria muito. Eu não gosto dessas lojas, mais, eu acho que lojas, varejos, enfim, uma faca aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é muito legal, assim, de você chegar a poder encontrar isso, cara. Hoje você encontra aquela distribuição vagabunda, né? De Phoenix, Linux e o cacete A4 lá, que não vem nem com driver pro próprio hardware que você tem. Mas eu gostaria muito, cara, tipo, se fosse o Ubuntu rodando essas máquinas. Então eu acho que tá legal, tá show de bola. Hoje eu posso entrar no site do System76 lá e comprar um Ultrabook rodando Ubuntu, que é o primeiro Ultrabook lançado rodando Haswell, que é o novo processador da Intel. É o primeiro Ultrabook, ele roda Ubuntu, o pessoal do System76 lançou esse tempo atrás. Eu acho muito legal, eu posso entrar no site deles lá e fazer compra que eu quiser, eu posso customizar meu hardware, coisa que muitas outras empresas não me deixam, mas ainda tem muito chão pra correr, cara. E eu sinceramente não acho que o Ubuntu Desktop vai chegar nesse patamar. Eu acho que o Ubuntu Touch sim, vai pegar mesmo, mas o Ubuntu Desktop não. Eu acho que vai estar sempre ali naquele 5, 10 market share no máximo, assim. Eu não acho que eu vou ver eu acho que eu vou morrer e não vou ver uma máquina com Ubuntu na Schumann da vida, ou sei lá, loja de... Caraca, se o Mark estiver ouvindo isso assim.
Aproveitando então, galera, só pra Não, responder. o Mark sabe, cara. O Mark sabe que a gente contato por pôr o seu Ubuntu member, tu consegue falar com o Mark meio que direto. Então a gente tava sempre em contato por causa do Ubuntu BRC. Conversava, batia papo e tal. E eu falei dessas coisas, cara. Eu falei que eu não achava que ia chegar e tal. Ele fala que não, né? Que a Canônica tem muita coisa na manga e tal, mas, cara, culpa, mas eu não vejo isso, não. Por exemplo, eles anunciaram agora que não tem representação na América Latina, já abandonaram o barco aqui nesse sentido comercial. Na América Latina até sei por quê, cara. Tipo, eu sei os problemas que teve aqui. Acho que a Canônica fez certo sair daqui, porque não é culpa dela, é culpa das empresas daqui mesmo, que são uma bosta. Mas acho que no geral, assim, não. Exatamente por causa desse tipo de coisa, cara. Por causa das empresas de bosta, por causa da política antitrust que a Microsoft faz também. Bom, engatando a pergunta, então, vocês acham então que o desktop Linux vai morrer? Não, cara. Eu ouço isso direto, cara, essa pergunta. Cara, desktop no geral não morre, cara. Vai ter sempre uso com desktop, cara. Eu tenho um notebook aqui, tenho um tablet, tenho um celular, mas eu tô comprando um desktop, cara. Tô indo comprar tudo que falam, porque eu tô comprando um desktop novo pra trabalhar. Você quer ver uma coisa, Ivan? Você pega a história do Linux. É porque isso aí é papo de fanboy Microsoft que fica botando aí coisa na cabeça dos outros aí, né? Eles são os trolls. O que acontece? Pega a história do Linux. Bota 94, na época de ouro da Red Hat. Não que seja ouro hoje, a Red Hat sempre será a maior empresa pra mim. Mas bota aí desde aquela época, desde o Red Hat 5. Quantos usuários de Linux você via na internet, né? Eu frequentei IRC, Brasnet durante tempos e outros lugares, eu me lembro que eram específicos, era eu e mais alguns, né? Então você falava de Linux pra alguém na rua, eu não sei o que é isso, né? E geralmente muitas pessoas faziam referência a uma versão, um novo sistema operacional Unix, né? Eu não conheciam. Aí você pega de 2005 pra cá, você pega desde o lançamento do Ubuntu, você vê que o negócio ficou tão popularizado, né? Porque esse assunto de que desktop Linux morreria, porque eu não sei se vocês se lembram de um sistema operacional chamado BIOS, né? O BIOS começou na versão 3, depois foi pra versão 4, 5, que fizeram a BI fez aquela cagada, eu já usei muito de botar FAT no sistema operacional, acabar o BFFS, né? E ele lançou a versão 5, que foi um arraso, teve um download absurdo, mas ninguém comprava o suporte, a empresa fechou. E aí virou uma solução liberada. Então, naquela época já se falava, ó, esse sistema aí não vai durar nem 5 anos. Pega daquela época até hoje, o que o Linux já domou o mercado? Só em celular são 88% do mercado. 88% do mercado tá junto com o iOS. Entre esses 80%, se não me engano, 68% aí pertence ao Android. E não deixa de ser um desktop hoje em dia, vocês não concordam? A questão do tablet, né? Então, assim, o Linux no desktop, como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, que são as distribuições mais usadas, né? Tal como Debian, Slackware, Arch Linux, né? Você pode pegar, cara, o que tem de usuário novo, o que tem de documentação, o que tem de fórum, né? Comunidade crescendo é muito maior que de 2005, 2004. Então, para mim, o desktop Linux, ele não cresceu, sei lá, duplicou, quadruplicou, né? É muita coisa. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é Linux. Se você pegar um funcionário público da Vara Federal, pegar um advogado, você conhece Linux? Já ouvi falar, já vi, conheço um Ubuntu, sei o que é Red Hat. Então, hoje em dia, as pessoas já sabem. Então, assim, eu acho que o Linux, ele já chegou nesse futuro. O desktop não morreu. Eu vou ter que discordar de você, sabe por quê? Porque isso tudo que você falou, e pode até que seja isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, meu amigo, ninguém sabe o que é Linux, não. Aqui no Brasil sabe, até por causa da questão da lei, da questão das repartições usarem software livre, isso popularizou bastante. Mas não só por causa disso, eu vou dizer por quê. Um dos grandes contribuidores para que o Linux seja um desktop favorito de muita gente foi a Canonical. Por quê? A Canonical, ela teve uma coragem que muitas empresas não tiveram, que foi pegar, remasterizar o CD, gravar o CD e com toda a sua publicidade e propaganda enviar para o mundo todo e pagar por isso. Então, essa foi a maior jogada de marketing que o Market Love fez, né?
foi enviar, enrola a língua, foi enviar CD pro mundo todo. Então isso foi uma maior propaganda, e maior do que uma propaganda na TV. Então assim, eu acredito, por mais que aí nos Estados Unidos que não esteja tão popular assim, é mais em servidores, é lógico, né? Aí é mais macOS e Windows, mas o Linux, ele tem atingido sim um mercado comparado de desktop ao que a gente tinha 4 anos atrás. Isso é indiscutível, entendeu? Cara, com certeza, cara. Se não tivesse comparado há 4 anos atrás, olha, 4 anos Se não tivesse crescido como cresceu, eu creio que empresas como a Valve, por exemplo, não iriam pensar no Linux como sistema operacional que vão utilizar para os seus produtos, né, cara? Porque a Valve vai utilizar uma versão customizada do Ubuntu pro Steambox, por exemplo. Se não tivesse crescido como a gente sabe que cresceu, eles não teriam nem cogitado essa possibilidade, cara. Estariam pagando licença para Microsoft. Eles não lançaram pro Econ Station. É um sistema que tá quase morto lá, do antigo S2. Eles não lançaram pro Zeta OS, que é o derivado hoje em dia do source do BIOS. Eles não lançaram pro Android, mas eles lançaram pro Ubuntu, pro Linux, Fedora, OpenSUSE. Então, para gastar dinheiro com desenvolvimento para um sistema operacional como o Ubuntu, como o Fedora, o Linux, melhor dizendo, eu acho que o investimento de desktop está sendo visado já há muito tempo. O Og, só da fazer teu complemento ali, eu acho legal até essa quebra assim, de conhecimento que a gente está acostumado com o nosso mercado aqui, a gente sabe como é que a coisa funciona. Lá nos Estados Unidos eu sempre tenho a curiosidade, eu gosto sempre até de falar com o Og aqui, porque eu tenho essa visão que eu não teria de como que é o mercado lá, né, em outro local totalmente diferente da nossa cultura, diferente do nosso mercado mesmo aqui. Aqui, cara, eu nunca entrei numa loja e eu nunca vi Linux no sistema de desktop. Eu nunca vi nenhum lugar que você pode entrar e comprar e falar, eu quero isso porque veio com Linux. Mas eu sei que, por exemplo, para as pessoas que manjam mais, que não compram em loja, vamos dizer, e sabem ligar direto para a companhia, vou ligar para HP, vou ligar para, sei lá, para Dell, aí você pode, se você manja do assunto, você pode falar, não, eu quero um sistema assim. Uma coisa que eu notei que é diferente é o seguinte, se você quer, então, uma coisa que eu notei é que, às vezes, as poucas vezes que eu tenho que ligar para alguma companhia para pedir suporte, aí eles falam logo para mim, né, clica no botão Start, clica aí, abre o Windows, eu falo, não, eu não uso Windows, eu uso Linux. Aí alguém, às vezes, fala assim, eu já ouvi falar, mas isso são pessoas técnicas, saca? E mesmo assim, não manjam no assunto, eles já ouviram falar. Agora, o que entrou, que mudou bastante, é aquele lance, que tem muito tablet, e agora você vê muito, eu vejo coisas do Android já, assim, penetrando já no mercado, mas eu nunca vi nenhum lugar que eu pudesse entrar para comprar um computador que tivesse Linux, nunca. A Canonical vendia, o Ubuntu era vendido na Best Buy, né? Mas foi... Eu nunca vi na Best Buy também, cara, mas eu acredito, pode ter sido alguma coisa assim, bem, sei lá, pequena, né? Mas eu nunca vi. Não, ela vendia lá, vocês pararam de vender faz tempinho já. E nos stands nos stands do Best Buy ainda, eles rodam todas as demos do Wii U, estão rodando no Ubuntu também, cara. Tipo, eu achei até bem legal, tipo, que todas as demos dos jogos lá do Rayman Legends, por exemplo, roda no Ubuntu. Então, a própria Dell, se você pegar o site da Dell americano e o site da Dell do Brasil, você vai ver que você tem mais disponibilidades de máquinas com Ubuntu nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas também na Dell agora eles retiraram o modelo, aquele principal do projeto Sputnik, nos Estados Unidos eles tiraram do ar, né? Não, eu só não sei como é que tá essas vendas lá, eu nem imagino, não tenho nem ideia. Como é que é isso lá fora, não tenho ideia. O Ubuntu é forte na Ásia, cara. Na Índia, por exemplo, na China, o Ubuntu domina. Mas aqui no Oriente é bem... A diferença do Ubuntu no Ocidente e no Oriente é abismal, cara. Isso é bem óbvio. Mas eu acho que coisa que o Ubuntu está fazendo e achei muito legal e talvez ajude nessa questão do Ubuntu dominar no desktop, talvez ajude a provar que eu esteja errado, é a ideia da convergência. Porque, querendo ou não, você tem o teu celular aqui, você chega em casa, você conecta ele no dock, ele vai ter um mouse, um teclado e um monitor, certo? E você vai ter um desktop rodando no teu celular. Não importa a tua ideia, cara. Se ele tá rodando, se ele tem um mouse, um teclado e um monitor, é um desktop. Não é só porque ele não tem aquela caixa gigante que não é um desktop. Aquilo lá é o teu gabinete. O teu celular ali, no momento que você conectou ele no dock, ele é teu gabinete, teu CPU tá lá dentro, tua placa-mãe tá lá dentro, tua placa de vídeo tá lá dentro, tua memória RAM tá lá dentro. Quando você tirar do dock, vira o teu celular, ou teu tablet, ou, sei lá, tua televisão, o que diabos tu preferir. Então, se você levar em consideração que convergência pode dar certo, então sim, eu acho que o Ubuntu
pode absorver um market share muito grande em relação ao desktop, mas eu não sei como que eles vão contar, como os analistas e etc. vão contar market share nesse sentido, como é que eles vão fazer. Se eles vão ver um celular com Ubuntu, por exemplo, como só um celular, se eles vão contar só como celular, ou se eles vão contar como desktop também, né? Então... Pelo que eu sei do mercado lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, que usam muito OpenSUSE, se não me engano, pelo que eu me lembro é o seguinte, o mercado de desktop eu não tenho muita informação. Agora, o mercado de servidor é absurdo. Agora, o mercado de workstation parece ter muita referência a desktop, é absurdo também. Por exemplo, um funcionário que trabalha numa empresa de petróleo, geralmente ele não usa o desktop com Windows, ele usa um desktop com Linux, até mesmo por causa do software de processamento de dados sísmicos, poços, aquelas coisas todas, gravimetria, né, e aquela coisa toda. E, geralmente é isso daí, cara, coisa de 90%, o processamento acontece em sistemas operacionais Linux, né? Tem um software que eu usei muito na minha vida, que eu mexi muito com isso, que é o Seismic Unix, né, que é um software muito bom. Então, assim, muitas pessoas de empresas de offshore, petróleo, até mesmo tem um software muito bom, que é o Abacus, que é um software pesado, né, que lembra muito aí não é o 3G Studio não, nem um Blender, uma coisa do tipo, né, mas é para fazer testes de pessoal que trabalha com design, que eu quero testar se esse parafuso vai quebrar quando chegar a esse tamanho de peso, né, então eles testam nesse software. Então, muitas empresas que trabalham como a NASA, né, que tem workstations, tem Linux instalado nelas, até porque é um pré-requisito desses softwares de processamento. Então, mas isso aí já é uma outra esfera, né, claro, né. Agora, de desktop, eu não tenho muita informação lá fora. Eu acredito que a Apple seja muito mais forte, é claro, de desktop lá fora. Tem certeza que o Og vai comer em algum lugar, senta lá, eu duvido que não. Deve ter, ele vai sentar no lugar, o cara do lado de cá tá com notebook, o cara de lado de lá tá com outro, o cara do lado de cá tá com Mac, o cara de lá tá com Mac, o cara lá do canto tá com Windows, ele tá escondido. A maioria é Mac. A maioria é Mac, né? Hoje em dia a maioria lá é Mac. Então, infelizmente, a gente tem o grande problema, até porque eu acho que isso vai acabar no dia que entrar uma empresa no mercado e investir fortemente na questão de publicidade, né? Como a Canonical fez, como a Red Hat fez, né? Como a SUSE fez. Então, só que a Canonical foi massivo o negócio. Então, eles fizeram uma propaganda muito boa para desktop. Então, eu acredito que se alguém entrar no mercado aí oferecendo, fazendo uma propaganda publicitária, eu acredito que o Linux venha crescer mais um pouco. Agora, eu acho o seguinte, resumindo, né? Esse negócio de desktop Linux morrer, isso aí é incoerente. Eu acho que é incoerente. Isso aí é igual aquela ideia, aquela velha frase que esse ano é o ano do Linux do desktop, né, cara? Tipo, são duas frases que vão continuar sendo faladas pro resto da nossa vida e nunca vão acontecer. Eu só posso dizer uma observação aqui nessa história que o Júnior falou, foi muito bem ter falado isso. Muitas pessoas, né, eu vou nem falar aí, muitas pessoas criticam a questão esses Microsoft certificados, né? Vocês já devem escutar algumas historinhas aí. Dizem que não, esse ano aqui é o ano do Linux, então por que não acontece A, B, C e D? Aí vem aquelas piadinhas, enfim. Não, mas peraí, como eu falei, se você olhar de 2004 até hoje, o ano do Linux já foi há muito tempo. O Linux salvou a vida de muitas empresas, como a Novell, a Citrix, como muitas soluções da IBM foram ressuscitadas com Linux e muitas outras soluções foram agregadas com Linux e muitas outras empresas. Não estou dizendo que salvou a IBM, estou dizendo que a IBM teve muita familiaridade com Linux e é uma das grandes contribuidoras do kernel, como a Red Hat. Então, se você pegar essa história, você vai ver que o Linux ele já teve o ano dele, só está crescendo. Agora, se você usar esse ponto para o contrário, você vai ver que a Microsoft, que já teve o seu ano, não tem mais. Você pode ver o que tem de reversão desde a época do XP, do Xuxa Park, né? Eu não vou botar Vista, não. O ME com tecnologia RDA, né? Junta aí ME com RDA. Não vou botar, né? Eu não vou botar esse negócio de Windows 8, é muito feio, eu não vou migrar, não. Isso aqui agora, aquilo que tinha no Windows XP, tem agora com 7. O cara não quer migrar pro 8, não, porque isso aí é muito, né? É muito Apple Fashion hoje em dia, né? Então, assim, até mesmo a própria Apple, pra mim foi mancada que eles deram recentemente, mas enfim. Então, cara, eu acredito que as coisas estão revertendo. A Microsoft já foi a potência, não é mais, já foi. A Apple, há 2 anos atrás, há 3, foi denominada a primeira empresa de tecnologia do mundo, entende? Então, assim, a Apple passou a Microsoft, então as coisas estão mudando. O Bill Gates pode ser um homem rico, mas a empresa de tecnologia número 1 é a Apple. Então, assim, as coisas estão mudando. Não se vê mais o Windows dominando o mercado, como eu falei. O Windows não tá mais em telefone como tinha. Na verdade, o Windows nunca teve em telefone, né? O Linux cresceu absurdamente. Até hoje as pessoas não caíram a ficha.
Android é um Linux, tá? Então assim, eu acho que tá crescendo sim, desktop Linux nunca morreu, nunca vai morrer e só tende a crescer. Na Microsoft tá caindo faz anos já também, né? Se não me engano, teve um analista que falou que foi 79% de perda ou algo do tipo, eu andei lendo faz muito tempo aí. Mas aí, eu não lembro. Não tem, cara. Tipo, a Microsoft já não é mais o que era. Em relação ao iOS, etc., tudo que eu tenho pra falar dele é que a Apple tá rodando o MyWi agora no iPhone. Eu escutei uma coisa na internet que eu botei. O Apple tem muito de iOS aí no seu Android. Tem muito pouco de iOS aí no seu Android. Professor, já falando disso aí, dessa dominação ou não no mercado, isso aí entra numa notícia aqui que nós botamos na pauta lá, eu botei lá no final, mas vocês leram essa de ser necessário aceitar a EULA do Windows para poder instalar o Linux em algumas máquinas, alguns Ultrabooks novos? Por causa da questão da Wi-Fi? Não, na verdade, eles fizeram o tal do Fast Boot para te conseguir ativar o USB, ativar outras partes do hardware. Primeiro tu vai ter que entrar pelo Windows. Aí depois do Windows 8 tu pode reiniciar sem o Fast Boot, mas para te reiniciar primeiro tu tem que aceitar a EULA. Aí tu não pode depois dizer que tu não quer a EULA porque tu aceitou para poder ativar teu hardware inteiro. Deixa eu falar sobre isso aí. Eu até coloquei no meu blog recentemente uma matéria sobre Fast Boot, né? Eu coloquei lá, porque quando eu escutei uma pessoa falar sobre isso, que era um troll, né? Que tava num lugar e eu escutei o cara falando, não, porque agora o que agora viu que o Wi-Fi não é mais aquele mistério. Aí agora Security Boot não é mais aquele mistério, agora é o Fast Boot. Ou seja, o Fast Boot nada mais é que um recurso, né? Da tua própria placa, porque na verdade o Fast Boot não é mais lógico. Na própria placa agora vem lá o recurso do Fast Boot. O que o Fast Boot faz na verdade? O Fast Boot, ele permite aí que você tenha uma hibernação muito rápida, né? Então, na verdade, quando você desliga lá o Windows, ele, assim, desliga de uma maneira absurda. Então, assim, o Fast Boot, ele trabalha diretamente de um módulo da Wi-Fi para o sistema operacional. Tem até lá o nome do arquivo lá do Windows que permite essa hibernação. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas se vocês puderem depois ler aí, e vão botar no blog lá, que é o Aprígio Simões, aí procura lá, .com.br, procura dar uma olhadinha lá numa matéria minha sobre o Fast Boot. Então, o Fast Boot não é somente um recurso poderoso de hibernação, mas ele funciona como uma multifase, na verdade. Eu até coloquei isso lá, né? Ele usa todos os núcleos do CPU, ou seja, quando você geralmente hiberna, quando há um PM Hibernate aí, PM-Hibernate no Ubuntu, no Fedora e por aí vai, você vê que ele gera aquele arquivo, né? Geralmente ele joga na swap, ele gera um arquivo de imagem que ele tira um snapshot, né? Uma fotografia de status real da sua máquina, joga lá na swap, você desliga a máquina, quando você ligar de novo, ele restaura aquela montagem, né, que ele fez, aquela codificação, e aí você tem lá o teu desktop da maneira como estava, né? Então é a hibernação. Só que a vantagem do Fast Boot, na verdade, é deixar isso muito mais rápido. Não sei se vocês já viram um vídeo do Windows 8 com o Fast Boot, é coisa assim de segundos, né? 2 segundos. É uma coisa muito rápida, porque é um recurso da firmware com o sistema operacional. Então não tem aquela contagem de memória, não tem aquela coisa que você vê iniciando, é uma coisa, rápido demais, né? Então o Fast Boot realmente é muito mais rápido. O problema não é o Fast Boot, porque o Fast Boot você pode entrar na Wi-Fi e desativar, tanto quanto, se não tiver opção, que é coisa de 1% dos fabricantes, você pode ir lá no Windows, você vai ter que entrar no Windows, né, e desativar lá, o arquivo lá, desativar o recurso de Fast Boot. Eu até coloquei lá no blog como é que faz isso, tá? É muito fácil, assim, é coisa boba de desativar, tá bom? Agora, o problema é quando tá agregado um outro recurso, aí sim, que é o recurso de SSD Caching, que é o recurso lá da Intel, né? E o Intel Smart Response. Aí sim a gente vai ter um problema, porque na verdade ele registra uma determinada área lá do disco SSD, que você tem lá uma estrutura, um arranjo, né? Ele coloca lá a hibernação. Então, provavelmente, se você tentar instalar um Ubuntu, você detona tudo. Detona a instalação do Windows, você perde todos os seus dados. Então, esse é o grande problema. Agora, você vai ter que realmente entrar no Windows e desabilitar o Fast Boot. Inclusive, só deixar uma deixa aqui pra galera, o Fast Boot, ele também é suportado aí no Linux, tá? Desde a versão 2.6.29, ele é suportado pelo kernel Linux. Porém, como eu disse, no Linux, se você não tiver uma firmware que suporta isso, você vai ter que usar o recurso do próprio sistema operacional, né? O do arquivinho lá, não é uma firmware que vai estar fazendo isso. Então, existe como burlar isso. Agora, realmente, você vai ter que entrar no Windows para desativar
desativar isso. Por quê? Porque se você tentar desativar na mão, você detona tudo. A solução é colocar a Refind instalada, apesar de que botar uma UEFI emulator num pendrive, instalar a Refind lá, botar e dar um boot, mas mesmo assim você não vai conseguir por causa do Secure Boot. Então, infelizmente, você vai ter que entrar no... Não tem uma maneira de contornar, e se o cara tentar passar por cima disso, vai inutilizar a máquina? Vai inutilizar porque você vai perder a instalação do seu Windows e, consequentemente, eu não sei como é que tá essa história desses fabricantes, você vai perder também contratos de suporte. O grande problema são as tecnologias inovadoras da Intel, né? Por isso que é necessário você comprar a máquina sem Windows. O problema não é só o Secure Boot, o problema é o Trusted Boot, o Mensured Boot, o Fast Boot. Então, assim, o Fast Boot nada mais é com recurso que você pode desativar. Muito fácil, não faz, chega lá, pão, desativa, acabou, não tem problema nenhum. O Secure Boot você pode desativar pelo Windows, pelo Confirm Wi-Fi Secure Boot, é um comando que você digita, acabou, ou então você entra lá na firmware e desativa também, é fácil. Então, assim, tudo vale na questão da guide, né? Porque quando você boota a sua máquina, o Fast Boot ele já carregou a imagem do sistema operacional. Então, quando você liga a máquina, ele vai querer saber, não interessa o que você quer fazer, você entende? Ele vai arrancar na partição que já está registrada nessa área de memória, vai ser gerenciado por todos os núcleos do CPU, né, na leitura, para ele poder descompactar essa imagem que foi compactada, só que ele já tem um ponto de montagem, ele já tem um ponto de acerto, eu tenho que montar e parar aqui, quando o cara estava acessando o site e tal, e bababá. Então a guide, né, aquele endereçamento quando você liga a máquina, ela já está ponta, que lembra de UID, sabe o que eu estou falando, ele já aponta aí para a partição de boot do sistema operacional que está naquela máquina. Então, se você destruir isso, detona. Por que foi desativado? Para evitar de alguém dar um boot no pendrive ou dar um boot no CD durante esse processo e detonar aquela imagem que foi feita na máquina. Ou seja, porque quando você hiberna, você não passa pelo procedimento de bootstrap, você não vê aquelas coisas subindo, então iniciando o seu sistema operacional. Não, ele já vai direto para o ponto de montagem que foi compactado. Eu estou dizendo ponto de montagem, mas é o ponto de state, né, que foi gerado quando ele hibernou a máquina. Então, assim, isso é transparente para o usuário. Ele não sabe que está hibernando, ele sabe que está desligando. O Windows sempre desliga, o Windows 8 com esse serviço, com esse suporte, ele sempre desliga e liga naquele ponto que você parou. Isso é muito igual aí ao que acontece com o OS X, e é muito igual ao que acontece com alguns sistemas, até mesmo com Android, com iOS, mas muito lá com o OS X, né? Até porque isso aí já é padrão lá. Então, assim, ele começa daquele ponto. Então, se você matar, se eles liberassem a utilização de pendrive, boot no pendrive, segurar o C na máquina para dar boot no CD, você poderia detonar essa área e, consequentemente, perder todos os seus arquivos. É só uma segurança. Agora tá entendido. Eu botei, se você puder botar, eu botei lá, eu vou botar aqui pra vocês. Acho que vale a pena, eu pesquisei muito antes de falar sobre isso, e eu fiz testes também, tá? E assim, que eu gosto muito desses assuntos quando é firmware, essas coisas todas. Então, se vocês puderem ver depois, eu vou botar aqui pro Ivan, e o Ivan coloca aí depois aí, tá? Assim, a solução é, você não vai usar o Windows? Então, detona, entendeu? Se você vai botar só Linux, não impacta você. Se você não pode perder os dados do Windows. Manda pras cucuia, que eles dizem pra cá. Manda pras cucuias. E como a gente já falou então sobre a Steam antes, a última estatística da Steam mostrou que o uso do Steam para usuários Linux caiu. O que se deve isso? Cara, isso é bem simples de responder, na verdade. O número de usuários que respondem à pesquisa, né? Porque isso, eles não contam todos os usuários, tá, pessoal? Isso aí é uma pesquisa, então as estatísticas que estão ali não são de usuários tais, são de usuários que responderam à pesquisa. Ah, é eu uma não pesquisa que respondi. aparece, uma pesquisa que aparece aleatoriamente na tua conta da Steam, e você responde se quiser ou se não quiser. Você não ganha nada respondendo, só ajuda isso aí, né? Nas últimas versões da Steam, eles reorganizaram as categorias, né? Então antes você tinha Ubuntu, você tinha Mint, você tinha OpenSUSE, tinha Debian, tinha uma porrada de distro lá. E tinha muita distro que tinha tipo 0,00001% de participação, tipo, sei lá, tinha uma pessoa utilizando aquela distribuição. E eles jogaram tudo numa categoria chamada Other. Então você não sabe o que tem lá. Pode ter, sei lá, Windows 98, Windows ME, Windows 95, tem tudo lá, entende? Então é difícil você realmente saber quantos usuários estão utilizando realmente a Steam. Mas pra Valve, isso não importa, cara. Não adianta a gente pensar, a Valve lançou a Steam para os usuários Linux poder jogar. Não, a Valve lançou a Steam no Ubuntu por causa da Steam Box, cara. Ela não foi pra agradar a gente, ela lançou por causa da Steam Box. Aquela estatística que tem ali não representa absolutamente nada.
Não quer dizer que existem menos usuários, existem mais usuários. Não representa porra nenhuma, cara. E outra, era óbvio que você ia ter um declínio, porque quando foi lançado, teve muita gente que utilizou, que saiu do Windows e começou a utilizar. Teve muitos relatos na internet das primeiras experiências com o Ubuntu e blá blá blá. O Reddit tava cheio, aquele mês que foi lançado a versão estável, o Reddit tava, tipo, a cada dia tinha uns 6 ou 7 posts de primeiras impressões de usuários Windows vindo pro Ubuntu 12.4. Muitas pessoas se instalaram, não viram nada que realmente fizesse eles gostar e continuar, e voltaram pro Windows. Então era óbvio que depois dessa lua de mel, digamos assim, as estatísticas iam diminuir, mas representa porra nenhuma, cara. Eu até fiquei preocupado porque eu olhei a estatística e falei, bom, eu tô nessa estatística de redução, porque eu olhei na minha estatística a última vez que eu tinha jogado, né, fazia mais de 30 dias, não tive tempo de jogar. Eu pensei, colaborei com a queda, né? Eu não sabia que era por pesquisa. Sim, é tudo feito por pesquisa, cara. Não... Na verdade, a pesquisa é aceleradamente. Então, eu, por exemplo, não veio nenhuma vez a pesquisa pra mim. Eu participo do beta desde o primeiro beta fechado lá, que era só pra alguns usuários. Eu participo desde aquele tempo lá e nunca recebi pesquisa nenhuma. Falando, eu lembro, eu respondi ela uma vez já. Mas eu realmente não sabia que essa estatística deles era baseada nessa pesquisa. Pensei mais que era pra saber o que tu tava usando mesmo. É, baseado na pesquisa mesmo. E também isso daqui levantou outra questão, que eu ouvi isso, na palestra última que eu dei, eu ouvi, o pessoal perguntou, se isso não faria com que a Steam desistisse do desenvolvimento do Linux, né, da versão para Linux. E também na internet eu vi bastante gente disso, vamos jogar, pessoal, vamos comprar jogo, porque senão a gente não vai mais ter a versão da Steam para Linux. Não, cara, a ideia da Steam, da Valve foi sempre o Steambox. Então tem uma porralhada de port que ninguém tá vendo. Boa parte dos jogos que existem pra Steam, que é da Steam pra Linux, existem versões que eles nem estão na aba Linux lá ainda, porque eles estão em beta teste. Por exemplo, o Garry's Mode é um bom exemplo disso. Ele tá em beta teste. Se você compra ele lá na aba do Windows, ele aparece, mas na aba Linux ele não aparece ainda, porque ele tá versão beta. Mesma coisa, o Portal, o Left 4 Dead tá ainda, o Left 4 Dead 2 tá em versão beta, então ele não aparece na aba Linux. Então só pra quem já comprou, né? Exatamente. E tem muito jogo que nem lá aparece, cara. São ports que ninguém sabe o que tá acontecendo, só algumas pessoas. Existem alguns ports que eu tava testando na época que eu tava trabalhando com o Ubuntu BSC. Daí nesses últimos meses, como eu tô ocupado pra caralho, eu parei de fazer esses testes. Mas tem muito port, inclusive de empresas grandes, tá? A pessoa tem que estar pra lá. Mas o foco das empresas é a Steambox, não é nem lançar jogo pro Ubuntu, nada disso. Felizmente pra gente, o que rodar no Steambox vai rodar pra gente também, né? Mas... E nós estamos testando pra eles. Exatamente. Mas o número de usuários lá não vai fazer a Square Enix ou a Electronic Arts ou a Ubisoft pensar lá, eu não vou fazer isso aí. A Valve não ia gastar todo esse dinheiro, não ia fazer tudo que tá fazendo aí, não ia apostar tanto se não tivesse uma carta na manga, cara. E foi bastante estudado o negócio, né? Porque eles ficaram enrolando pra lançar, não vamos lançar, mas eles estudaram bastante o mercado antes também. Existem conversas disso, faz anos e anos e anos que a Valve vem conversando na Electronic Arts. A Valve conversou com parceiros agora eu não lembro qual, acho que foi na Tokyo Game Show, a Valve tava por lá também. Tinha um stand só da Valve, né? Era um boot privado. Tinha um protótipo da Steambox por lá também. O próprio Gabe tá direto conversando com parcerias nesses eventos e tudo mais. Então, não espere um FIFA, tá, pessoal, na Steambox tão cedo, porque a Electronic Arts e a Valve não se bicam. Apesar da Electronic Arts ter fechado parceria com a Canonical, a Electronic Arts e a Valve não se bicam por causa de vários problemas aí, por isso que surgiu Origins e tudo mais. Mas espero muitas coisas boas, principalmente da Square Enix, criador do Final Fantasy, Dragon Quest e companhia limitada, Kingdom Hearts. Então tá, o pessoal pode ficar tranquilo que não vamos perder a Steam, porque essa pesquisa deu a redução. Muita gente vai ficar tranquilo agora. Não tem nenhuma notificação. O Batman, tipo, eu e o Yoga que adoramos o Batman, tem porte do Batman também, cara.
porta, né? Asylum, sei lá como é que fala essa porra. Tá sendo portado também. Tipo, tem até foto lá, se o pessoal procurar lá no Twitter do Michael Arable, lá do Phoenix, tem foto ali rodando no Ubuntu já. Ô, Júlio, Se tu tiver essa foto, me manda, cara, que eu até achar, vai demorar. Eu não tenho, cara, faz uns 2, 3 meses que ele postou aquela foto. tu tem informação sobre o GTA? Não, cara, não. Acho que a Rockstar Games nem tá muito interessada, né? Não que eu saiba, pelo menos. Mas que nem eu falei, tipo, tem muita coisa acontecendo no background, assim, que a gente não conhece, cara. Eu tenho minhas fontes aqui e ali por causa do tempo lá do beta test lá, mas não é. Tem muita coisa que tá acontecendo. É a mesma coisa do Ubuntu Touch, cara. Tem muita coisa acontecendo e a gente não faz ideia. Vou acompanhar a lista de desenvolvimento do Ubuntu Touch, que dá pra ter uma ideia de muita coisa que acontece. É verdade. Olha, eu já recebi aqui um telefone da Canonical que eles mandaram pra mim. Todo mundo aí vai botar essa manhã. Mas é legal, cara, assim, eu não tenho... Eu instalei o Steam, mas eu não baixei jogo nenhum. Não sei se o Og aí também, ele já botou alguma coisa. Não, cara, aliás, no meu aniversário agora, um amigo meu, Alexandre Coster, que é daí do sul do Brasil, ele comprou pra mim, foi aquele Humble Bundle. Aí eu brinquei com um joguinho do Humble Bundle. Qual foi? Lembra? Lembro, eu joguei, ele chama Little Inferno. Pô, show de bola, cara. Little Inferno eu comecei a jogar e depois eu caí na besteira de mostrar pra minhas filhas, aí pronto. É bacana. Aqui eu fui mostrar pra minha filha, cara, aquele banner, aquela screen, sei lá como que é o nome disso, do Android, que você dá vários cliques lá na versão do Android, aparece as jujubas rodando na tela. Uhum. Pô, minha filha Easter ela fica lá. Eu falei, cara, não tem paciência pra isso. Mas é legal aquilo, cara. O easter egg do Gingerbread, você clicava várias vezes na versão do Android, lá aparecia um desenho temático do Halloween, né? E na internet várias pessoas disseram, né, que o Android era coisa do demônio, que não sei o quê. Cara, eu ri muito com aquela porra. Agora, assim, eu confesso que eu tô assim, parado aí na Steam também. Eu cheguei até a baixar lá o Desura lá pra ver alguma coisa. Só que eu não comprei mesmo nada. Eu tô esperando aí algumas promoções da Steam, porque, por exemplo, eu compro o software, compro, sei lá, jogo pro Android, né? E acabo não jogando. Eu jogo um pouco e paro. Cara, pra você ter ideia, só o portal mesmo que eu joguei até o final. O resto eu tô ali e às vezes dou uma jogadinha. O último mês, como eu disse, eu não joguei. Cara, mais da metade dos jogos que eu tenho na minha Steam, eu ganhei de graça e eu completei por causa dos testes. Só. Isso que dá revolta de ouvir, cara. Duas coisas que me revoltam ver: que ele conseguiu comprar os jogos baratos, $1, que agora estão $30, e o Og que foi ver Superman hoje. Tem um assunto que não é bem software livre, mas indiretamente a gente acaba falando sobre software livre. Eu quero aproveitar o Og aí pra gente saber o que acontece com o tal do PRISM, né, o projeto de espionagem dos cidadãos. Como é que isso está sendo visto lá nos Estados Unidos? Depois eu deixo o link também pro pessoal poder ler todas as matérias que a gente já viu aí. Tem um monte de coisa no Brasil em português para o pessoal entender o que é o PRISM também. Olha, cara, o que eu vi foi o seguinte, pessoal, primeiramente, eu acho que a mídia americana, né, ela faz um filtro muito forte sobre todas as coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu não assisto a CNN, eu não assisto mais aquela porcaria, porque eles usam um filtro muito forte aqui. Então as coisas estão acontecendo e os caras estão passando um programa de, sei lá, de como fazer bolo. Pô, isso não tem nada a ver, né? Então, perdi um pouco a fé do negócio. Então tem um filtro muito forte aqui, você não vê muitas essas coisas acontecendo. Igual o que está acontecendo lá na Turquia agora, por exemplo, quase você não vê nada. Então, no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, vocês enxergam aí? Não estou nem sabendo o que está acontecendo no Brasil. Não, o que está pegando em São Paulo? Estão quebrando tudo também lá. Completamente fora. Então, quer dizer, eu sei dessas coisas porque eu acompanho o mundo tecnológico, então essas notícias chegam a mim e tal, mas eu não tô vendo muita repercussão assim em volta da onde eu vivo, as pessoas aqui, a própria mídia, como eu falei, repercussão muito baixa, que é muita sacanagem, porque eu acho assim, a minha posição política, né, eu votei no Obama, né, aliás, o Obama, eu votei nele na primeira vez, ele foi um dos motivos porque eu decidi fazer minha cidadania, porque eu não tinha cidadania americana, nunca tive interesse em ter a cidadania americana, mas a única vantagem para mim era que eu podia votar, né, então quando o Bush ganhou aquela última eleição
dele, aí eu falei, não, agora eu enchi o saco, eu vou ter que votar. É uma coisa que eu nunca quis votar, quando era, né, morava no Brasil aí e tal, nunca tive interesse em votar em nenhum, mas aí é que eu quis votar. Mas, pô, a política do cara aqui tá continuando o que o Bush fez, se não for pior ainda. Então, esse lance do PRISM aí, cara, é super assustador. Eu acho, assim, é uma violação enorme de tudo que os Estados Unidos já representou lá fora, né? Antigamente, os Estados Unidos era visto como o país da liberdade, né? Isso, todo mundo fugia pra cá pra poder fugir sendo perseguido aí por ideias políticas, religiosas, o que fosse, e todo mundo vinha pra cá. E hoje em dia é a coisa mais, é uma piada, porque aqui a lei hoje em dia tá mais contra o cidadão do que qualquer coisa. Então tá chegando num ponto aqui onde que as pessoas têm até que ficar meio esperto com o que falam aí, porque eles usam gravando, hein? Exato, o pessoal tá sendo gravado agora. Eles usam muito, uma coisa que aconteceu desde que aconteceu o atentado em 2001, né, que foi dia 11 de setembro, é que eles usam o patriotismo como arma para atacar as pessoas que falam qualquer coisa contra o governo. Então, se você fala qualquer coisa, se você não gosta de alguma coisa que está acontecendo, aí você não é patriota, né? Você não é patriota e aí o negócio fica feio para você. Isso é uma coisa que aconteceu muito. E outra coisa é a palavra herói, né? Que eles usam aqui, hero. Então, tipo assim, herói tem uma definição, né? Não super-herói igual super-homem, tá? Igual você perdeu o filme hoje, já perdeu. Você tem a definição do herói? Aqui é tipo assim, acontece um atentado, aí o cara sobreviveu porque ele escondeu debaixo da mesa, por sorte não aconteceu nada, o cara é um herói agora, sabe? Então eles deturparam a palavra herói e também agora usam patriotismo contra a arma. Mas isso não tem aquela velha frase que diz que a história se repete? Então isso já aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando eu não morava aqui, mas né, nas épocas aí quando tinha o Cold War aí contra o Red Scare, né? Que tudo assim, se você era acusado de ser comunista, você provavelmente ia ser apedrejado na rua, né? Então, mais uma vez, a história está se repetindo e agora esse lance do PRISM aí é só mais um capítulo nessa novela muito feia que está acontecendo aí, e tudo com o voto do Obama, né? O presidente que nós votamos no poder aí. Tá falando do Obama, eu lembrei de uma tirinha que eu vi, cara. Tinha um cara, botaram aí no Facebook, no Google Plus, não me lembro. O cara tá brigando pela namorada dele e começou, né? Aquele papo quente, né? Oi, tudo bom? O que você tá usando aí, assim, hein? Eu vi isso daí. Eu não me lembro, foi uma coisa do tipo assim. Tô tirando a roupa, não sei o quê. Não vou tirar. Lá, não sei. Aí o Obama ele tá tirando logo. É muito engraçado, cara. Tá mais ou menos assim o negócio. Só pra dar uma pincelada, então, pro pessoal que não sabe ainda o que é o PRISM, mas acho que é meio difícil não saber. É um programa lá programa do governo americano que eles estão monitorando. Na verdade, eles pegam informações do Google, do Facebook, do Yahoo, ligações telefônicas agora da Verizon, acho que é isso, Verizon. É Verizon. Bom, estão pegando essas informações, mas não se sabe também exatamente como que é feito, né? Não tem detalhes assim tão técnicos, só sabe que eles estão tendo acesso a esse tipo de informação. Isso aqui que nós estamos conversando agora via Hangout pode estar sendo filtrado pelo que nós estamos falando, talvez o OG aí, vamos ver se a gente consegue pro próximo Hangout ele tá aí, né? Pelo que eu vi, se na próxima semana desaparecer, a gente já sabe, né? Pelo que eu vi, tem umas palavras específicas, né, que eles estão procurando, né? Que na verdade a gente sim, mas também tem gente que diz que na verdade não são essas as palavras. Foram palavras pra despistar o pessoal da imprensa pra dar alguma coisa pra imprensa. E caraca. Na verdade o PRISM em si, eu vou ser bem sincero, cara, tipo, não me surpreendeu em nada, sabe? Não foi uma surpresa. Eu sempre achei que, tipo, que isso já fosse conhecido, sabe? Porque era meio óbvio, cara, que o governo espia, que o governo faz esse tipo de coisa. Eu só fiquei surpreso que veio a público, sabe? A única coisa assim que me deixou surpreso. Quem acompanha o WikiLeaks, por exemplo, já sabia disso, há anos. Só falhou o sistema deles. Eu achei até legal que o Julian Assange, ele postou no Twitter um tempo atrás, depois, tipo, eu falei, não sei o que, tipo, com o ego inflado, né? Porque ele já tinha esses documentos e tal no WikiLeaks há tempo e tudo mais, e ninguém acreditava
acreditava, todo mundo acha que o cara é louco e tal, mas tem muito documento lá no Wikileaks que realmente é coisa de louco, mas tem muita coisa real lá e, pô, tu vai ler tudo aquilo lá, tu fica de cabelo em pé, cara. É interessante, tem uma revista que eu leio, né, digital que eu leio, chama The Week, né, eu leio ela no iPad, e a revista a edição da semana passada estava falando justamente, eu não lembro o nome do cara e o cargo dele, mas não é o secretário do Departamento de Justiça, não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu falo pra você com o nome e o departamento, mas é o cara que, tipo assim, chegou lá no Senado, o Senado perguntou pra ele, é verdade que vocês estão espionando, fazendo esse tipo de coisa que foi revelado agora no Prism, né? Falou pra ele, vocês estão espionando, fazendo isso. Aí ele falou, não estamos fazendo. Aí soltaram a bomba, ele falou, não, tá aí, né? O cara mentiu. Então, quer dizer, se fosse qualquer outro mané aí da vida, o cara ia parar na prisão ou algo parecido, porque ele mentiu pro Senado, né? Ele mentiu, foi tudo juramentado lá e tal, ele mentiu. Mas o cara tá aí e no máximo que provavelmente vai acontecer é que vão pedir pra ele sair, vão colocar um outro, provavelmente pior ainda, no lugar dele. E é esse tipo de coisa que eu tenho visto acontecer muito aqui nos Estados Unidos. Isso me deixa irado, porque como é que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Cara, só uma coisa assim, pelo menos agora dá pra ver que aí é como aqui, não tem diferença nenhuma. Exato. O pior, cara, tipo, tem uma pesquisa que saiu uns dias atrás aí, eu acho que foi no Gizmodo que eu li, que mostra que a maior parte dos americanos concorda com o Prism. Só que, claro, tipo, essa notícia, daí depois eles publicaram em vários lugares, né? Daí, tipo, ali ficou pelo menos pra mim, cara, ficou mais claro a manipulação a manipulação do governo na imprensa ficou muito mais claro, cara. Eu não consigo ler uma coisa dessa e achar que é verdade, cara. Porque, pô, o povo gostar de espionado, assim, de gostar de viver no Big Brother da vida, não pode existir, cara. Ou o povo americano tá muito fudido mesmo, ou isso mostra, como eu falei, né, a manipulação que o governo não só americano, mas o governo, qualquer tipo de país aí, tem na mídia impressa e na mídia digital também. Mas é claro que é manipulado. É claro. O Windows Phone falaram que estão em terceiro lugar, mentira. Não, veja bem, cara, né? Como eu falei pra você, a mídia manipula pesado, né? Isso não tem sombra de dúvida nenhuma. Mas eu só fui ver isso quando eu saí dos Estados Unidos pela primeira vez, né? Ou seja, eu morei aqui por muito tempo. Aí eu fui lá na Dinamarca. Aí, cara, lá na Dinamarca, eu tava num hotel e era assim, todos os canais, ou era sueco, alemão, ou era dinamarquês, e tinha um canal em inglês, que era a BBC. Aí, bicho, assistindo a BBC, eu fui saber de um monte de coisa que não tava, assim, ninguém sabia que tava acontecendo, pelo menos na mídia não tava cobrindo a mídia em massa, né, nos Estados Unidos. Aí eu, tipo assim, eu sentei lá, aí, bicho, eu fui saber, assim, não só o que tava acontecendo nos Estados Unidos, que eu moro aqui, mas não tava sabendo de algumas coisas, mas coisas que estavam acontecendo no resto do mundo. Aí, no dia seguinte, eu lembro, assim, eu tava conversando com um cara da Dinamarca e falando justamente sobre uma passeata que ia acontecer lá na cidade de Copenhague, e aí o pessoal americano que tava comigo falou assim, olha, como é que você tá sabendo disso tudo, né? E assim, os caras, assim como eu, completamente sem saber nada. Então, a mídia manipula pesado. É a mídia e a escola, né? Você já aprende desde pequeno um monte de coisa já. A escola hoje em dia, cara, é uma eterna formadora de robôs, né? Robôs manipulados pelo governo. E pior ainda no Brasil, cara. Porra, no Brasil é coisa do outro mundo, cara. Porra, me dá medo de colocar, tipo, ter uma filha amanhã e ter que colocar ela na escola, porque tu é obrigado a colocar na escola aqui no Brasil. Me dá medo, cara. Tipo, cacete. O problema de um país que o iPhone é R$3.500. Um grande problema de um país onde eles vendem um tablet TechPix por R$3.500, né? É pior ainda. Não, cara, mas tipo, se tu quer ter um exemplo básico de manipulação, é só você assistir a Globo, a cobertura da Globo das manifestações lá em São Paulo. Então, digamos lá que tenha, sei lá, 2.000 manifestantes, né? Desses 2.000 manifestantes, um manifestante vai lá e quebra pau. Ele tá lá só pra fazer baderna. Ele tá lá pra vagabundear mesmo. É um troll. Exato, é um troll. Ele começa a quebrar carro e começa a fazer os cambal lá. A Globo não vai mostrar os outros 1.999 manifestantes que estão lá tentando reivindicar algo. Não, a Globo vai mostrar aquele maldito cara que tá lá só pra fazer sacanagem. E daí o resto do Brasil pensa o quê? Que aqueles manifestantes são um bando de vagabundo, um bando de estudante, filhinho de papai, que
tá reclamando por causa do aumento de 20 centavos. Mas eles não estão reclamando lá por causa do aumento de 20 centavos, cara. Eles estão reclamando porque aquilo foi a gota d'água. Tipo, com todas as injustiças, todas as bostas que acontecem no Brasil, toda a corrupção e tudo mais, aquilo ali foi a gota d'água que aconteceu. Mas a mídia a mídia obviamente não mostra isso. A mídia mostra aquele vagabundo que tava quebrando o carro. E daí o resto do Brasil pensa o que pensa. E é por isso que a porra do Brasil não vai pra frente, cara. E a mesma coisa acontece em outros países. Eu garanto que lá na Turquia, por exemplo, era isso que a mídia fazia. É mais ou menos que o Og deixou a gente tranquilo aí, que lá também é assim. Eles escondem e mostram o que é necessário. O que eles querem que seja mostrado. Ô, Og, se amanhã o FBI estiver na sua casa e pegar você doa pra mim esses livros do Mike. Pode ficar tranquilo que se eles chegarem aqui na minha casa, logo eu vou chegar na sua também. Mas aí, eu quero ele certinho assim, nessa mesma posição. Tá sacanagem. A próxima vez que a gente gravar, vou mudar a ordem e vou perguntar pra você. Tira uma foto aí logo aí. Pelo menos a gente consegue ver, todo mundo que tá vendo, que o cara gosta de Python. Estão ouvindo, Og? Não. Não. Não estamos muito ouvindo, Og. Eu vou cortar o som e botar de novo. Ou foi o Google que trollou. Tá funcionando o Prism aí. Viu? É o governo censurando, né, cara? Essa hora tá o Obama lá. Vamos ver se você não vai votar em mim. Ó, pegaram ele, pessoal. Aí lascou. Vamos desaparecer enquanto a gente pode. Ele vai voltar com a câmera e o símbolo do FBI. Voltou. Mas essa foto dele aí parece um agente do FBI mesmo, cara. Aí, voltei. Agora sim. Tem que aparecer o símbolo do FBI. Essa imagem não pode ser divulgada. Olha, cara, eu não sei direito assim em termos da lei, né? Ou seja, quais são as repercussões que teriam se você fizer isso. Mas eu mesmo, por exemplo, vou dar mais um motivo pro FBI, então vem aparecer aí. Eu tirei o sistema do meu telefone, eu tenho o Galaxy, o S3. Eu tirei ele e botei o Cyano, né? Aquele Cyanogen. Poder. E, tipo assim, vale a pena. Ele não é estável igual o que vem já, mas ele destranca muitos recursos que eu uso hoje, que antes eu não podia. O que eu sei dessa lei é que você não pode fazer jailbreak sem o consentimento da outra pessoa. Essa é a lei que o... Pelo menos foi isso que eu entendi lendo a lei toda. No Brasil também ela existe. Você não pode fazer jailbreak sem o conhecimento da pessoa. Você não pode então pegar o celular da tua namorada, por exemplo, e instalar CyanogenMod sem ela saber, sem ela ter consentido com isso. Então é a minha namorada que não escuta, né? Porque eu instalei o Ubuntu Touch pra ela lá. Pois é, mas eu uso e eu tô feliz com ele, saca? Eu tô feliz com usar o bagulho aqui. Cyanogen mata pau, cara. Não, mas tipo assim, veja bem, um dos recursos que eu gosto bastante, que ele você não pode fazer, né? É que eu uso, a minha provedora é Sprint, tá? Eu não tenho a Verizon, eu tenho a Sprint. Então, ela foi a primeira, se eu não me engano, provedora que te dava um serviço ilimitado, né? Então é de dados, minutos e tudo mais. Então, eu não tenho limite de dados, mas aí eles não deixavam você transformar o seu telefone em um hotspot, né, para você passar o acesso de internet para outros dispositivos. Para você fazer isso, você tinha que pagar $30 a mais por mês para poder fazer isso. Já com o CyanogenMod, não, tipo assim, às vezes eu tô na rua e minhas filhas estão querendo usar o iPad lá e tal, eu pego meu telefone, ponho o Access Point e pronto, fica tranquilo. Pois é, e fora que a performance fica muito melhor, né, em relação a TouchWiz do coisa. A única coisa que eu não gosto, na verdade, é que infelizmente a Samsung tem uma péssima política de liberação de drivers. Então o código-fonte dos drives pro processador Exynos, ou Exynos, sei lá como é que fala essa porra, a Samsung não libera. Então, por exemplo, o Galaxy Note 2, toda a ideia do Project Butter
do Jelly Bean, todo o pessoal da CyanogenMod fez, tudo open source. Eles recriaram os drives tudo com engenharia reversa. No Samsung, o Galaxy S2 que eu tinha, também foi a mesma ideia. Então, até o pessoal conseguir realmente implementar o Project Butter foi foi meses e meses pro Team Samsung, que é da CyanogenMod, fazer isso aí. Coisa que, por exemplo, se você pega um Nexus, você não vai ter esse problema, porque o Google libera tudo pra você, tudo, né? Ele obriga a Samsung, obriga a LG e afins a liberar esses drives. Então, esse é o único problema, assim. Então, se você for a diferença entre o Cyanogen e a Samsung. Então, por exemplo, o Galaxy Note 2 com a TouchWiz, né, que é com o firmware original da Samsung, ou uma versão modificada do firmware original, com os drives originais, eu vou estar rodando o Android 4.1.2 e a minha bateria pode durar até 7 dias, que é uma bateria gigantesca, cara. Com a CyanogenMod, já muda. Eu tenho o Android 4.2.2, eu tenho total liberdade de fazer o que eu quero, o meu celular fica infinitamente mais rápido, mas a bateria dura, sei lá, 2, 3 dias no máximo. Então, por causa dessas diferenças todas, entende? Pra mim não muda porra nenhuma, cara. Sei lá, tipo, não me mata no fim do dia conectar meu carregador, meu celular no carregador. Então eu uso a CyanogenMod feliz da vida. A única diferença, outra diferença, né, que me incomoda na Cyanogen é a qualidade das fotos que você tira. A qualidade do firmware original com as modificações da Samsung é equivalente a, sei lá, uma câmera digital boa, né? Não uma TechPix, né? Uma câmera digital boa. Já com a Cyanogen, a diferença é a qualidade das imagens fica bem ruim. Como eu não tiro tanta foto assim, tipo, não ligo tanto pra qualidade, pra mim não importa tanto. Mas é algo que incomoda um pouco. Mas não é algo que faria eu ficar sem a Cyanogen, cara. Porque, porra, a experiência pura do Android é muito boa, cara. A própria Acer, numa entrevista, o CEO da Acer falou esses dias que a Acer não tem vontade nenhuma de fazer modificações do Android, porque o Android já provê uma experiência do usuário perfeita. Não tem por que modificar, tentar consertar o que não está estragado, que é o que a Samsung faz, que é o que a HTC faz e outras companhias fazem. O Android não é atualizado pela Samsung, não é atualizado pela HTC. Ele leva tanto tempo para você receber uma atualização exatamente por causa disso, porque a cada versão que o Google lança, eles têm que portar todas as tranqueiras que eles lançam para a nova versão, e leva meses para fazer esse port, e às vezes não compensa o preço, né? Não compensa o que eles vão gastar, o custo. Então por isso que eles não liberam a atualização, por isso que o Atrix, por exemplo, morreu no 2.3. alguma coisa, por causa disso aí. E já no Android puro, o Google consegue te dar atualização. Por quê? Porque é só o código, tem que portar para o aparelho e acabou. E portar para o aparelho, o pessoal do XDA faz em 5 minutos. Eu portei o Touch pro Galaxy Note 2 em 5 minutos, se você não contar os 15 GB de repositório que eu tive que baixar. Mas sem contar o download do repositório, eu fiz o port em 5 minutos, cara. Então é muito fácil. Nesse evento que teve da Apple, né, do iOS 7, eu vi muita gente, esses trolls aí na internet, tipo, chupa Apple, né, como é? Chupa Samsung. Como se fosse a Samsung que faz o Android, né? A Samsung, pra mim, não fede nem cheira. Tem um excelente hardware, mas o sistema que vem ali totalmente modificado, pra mim é um lixo, né? Por que é um lixo? Porque pra mim eles conseguiram estragar o Android. Eu não gosto, né? Eu prefiro o Android original. Não tem nada melhor do que você ter uma experiência Nexus no seu telefone. E só uma palhinha, não sei se vocês já viram, cara, eu também sou fã de Cyanogen, eu uso no S2 Cyanogen. Eu não sei se eu tô até pra pegar um S4 pra mim, perdão, o Nexus 4, ou não vou tirar, não teria coragem de tirar o Android original, mas assim, não sei se vocês já viram essa notícia, pra entrando no gatilho aí. Na verdade, agora a Google, não sei se é por causa do Xphone, começou a liberar versões Series, né, versões para certos telefones. Então, até no evento do Google I.O. foi lançado aí o S4 Google Series, né, que vem o S4 com o Android puro, o Android original. E o HTC One também. Exatamente, o próprio Android. Eu fiquei sabendo agora que a HTC One e um celular da Sony, que eu não sei qual que é, Xperia L, sei lá, algo tipo. Mas assim, vão vir também com o Android Series, né? Aí eu
assim, eu fico naquela certa, peraí, então agora começou a lançar para todo mundo, legal, vai ter uma atualização agora, de repente eles estão corrigindo o suposto, né, fragmento, né, das questões dos telefones, mas eu acredito também que seja de repente por causa do X-Phone, não sei, né, ou de repente até por causa do lançamento do Nexus 5, né, e não sei, mas enfim, foi uma boa medida. Eu acho que o cara que tem aí o S4, troca essa porcaria, bota o Google Service, né, bota lá o Android original, que a experiência, ou CyanogenMod, a experiência de ter um Nexus, um Android original é muito boa, ainda mais no hardware que é o S4 ou outros telefones, né. Cara, o que ferra na TouchWiz, né, é a interface, cara, que a interface do Android é linda, cara, é linda de morrer, só que tem todo aquele negócio azul e tal, bonitinho, né, do Android puro. A Samsung vai lá e coloca o verde do Gingerbread, cara, lá do tempo do Gingerbread, lá do 2.2. sei lá, que pedrada. Porra, velho, aquele verde era um saco, cara. Era uma bosta aquela porcaria. Eu peguei o Nexus 4 e o S4, cara, a experiência de Android puro faz diferença, é muito mais... Exatamente, cara. Tipo, os aplicativos da Samsung são ótimos. É ótimo você pegar, por exemplo, o Galaxy Note 2, você pegar um aplicativo otimizado para S Pen, que é a canetinha que vem com o Note. É ótimo, você pode, por exemplo, chegar lá, você quer mandar um texto, um texto pra alguém lá e você não tem tempo de digitar no dedo. Você pega a tua canetinha e escreve. Tu escreve o texto e ele vai ser enviado pra pessoa. Ou você tá, sei lá, tu tá numa reunião, você quer anotar alguma coisa, você não quer ficar digitando. Você pega, escreve, faz uma anotação mesmo. Ou você pode usar ele como um mouse, por exemplo. Então, no celular, você vai num site, os menus hover, né? Você não tem como, sei lá, deixar teu dedo clicado em cima, ele não vai mostrar as opções. Ele vai sempre, ou você clica na opção, ou você perdeu as opções. Já com a canetinha, não, cara. Você pode chegar, só deixa ela em cima, assim, do menu, e ele vai mostrar como se fosse um ponteiro do mouse. Você pode fazer outras coisas, por exemplo, tipo, você pode clicar nela e selecionar a parte da tela, ela vai tirar screenshot daquela parte da tela. Então, essas ideias são ótimas, aplicativos adicionais. Mas então, adiciona esses aplicativos adicionais na interface original do Google. Não coloca uma interface totalmente diferente, cara, porque, pô, estraga o Android com essas coisas. Principalmente a Samsung. O pior ainda acho que é a Motorola, por causa que a interface dela é pesada pra caralho, cara. Eu lembro que o Atrix na época foi anunciado como um mega computador, tudo mais, que você podia vir com teclado e caralho 4 lá. Só que a interface dele era totalmente lenta por causa da interface da Motorola. Aquilo, porra, me deixou puto pra caralho. Então tá, pessoal, eu queria agradecer a vocês por participarem aí, a Prígio, Julian, Og, pessoal que tá assistindo ao vivo, o pessoal que vai ouvir depois também. Quiserem deixar uma consideração final aí. Beleza, valeu por participar, estar presente conosco e estamos aí, né? Agora sim, que acho que todo mundo aí, se tiver alguma dúvida, enfim, né, posta lá no site do Umbuteiro, né? Não sei se tem a área lá. Uhum. E isso aí, vamos seguir em frente aí com os próximos webcasts. Quem quiser conhecer um pouco aí do meu blog, tá? aprendesimonte.com.br, né? Bem um blog, eu boto algumas anotações lá. Bom, pessoal, pra quem tá acompanhando já sabe que eu saí do Ubuntu BSC, mas eu não parei meu trabalho com o Ubuntu, tá, pessoal? Então, dia 22, agora de junho, eu vou estar lá em São Paulo, no Ubuntu Day, palestrando. E agora, dia 13 de julho, eu vou estar em Porto Alegre, no WordCamp. Agora, sobre o WordPress, né? Vou estar lá representando a Copy Blogger, mais especificamente a divisão de hospedagem, que é onde eu trabalho, né? A divisão de servidores, etc. da empresa. Eu vou estar lá fazendo o lançamento da nossa participação no Brasil, tá? Tá representando a empresa lá, então quem estiver em Porto Alegre, quem se interessa por WordPress e tudo mais, esteja lá, e quem se interessa por Ubuntu, estiver aí, quiser tá lá em São Paulo, eu vou estar lá palestrando, eu vou estar lá com o Galaxy Note 2 rodando o Ubuntu Touch também pra mostrar. O Thiago vai estar com o Galaxy Nexus rodando as últimas builds do Ubuntu Touch também. E a comunidade do Ubuntu vai estar em peso lá, tá, pessoal? Então, quem quiser, só dá uma procurada por Ubuntu Day ali no Google, é o pessoal lá do Ubuntu BR SP que tá organizando. Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa, a questão do Ubuntu Day, eu vou estar lá também, tá palestrando, e a minha palestra vai ser sobre segurança no Ubuntu Server.
Só pra divulgar, porque eu esqueci de divulgar. Foi mal. Beleza, minha vez aqui, eu quero agradecer também mais uma vez pelo convite, participar. Adoro bater papo, então pode chamar sempre que eu apareço aí. Para vocês que quiserem acompanhar aí, eu sei que o podcast tá meio parado, mas eu tenho que. A culpa é da Red Hat, eles estão me botando para trabalhar muito, então o tempo livre tá todo. Mas se vocês quiserem acompanhar aí, é @ogmaciel no Twitter, e é só entrar em contato lá, você vai saber o que eu tô apontando. O Super-Homem, o filme é maravilhoso, tá? Sacanagem. Eu tenho que ver esse filme. O Og, pra quem não conhece, o Og é nosso amigo importado. Enfim. Eu falar português. E por último, caso eu não apareça no próximo episódio, procura lá em Cuba, lá na base militar. Pode ser que eu esteja por lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio do Opencast. Ô, Og, eu tô desconfiado que você não pega nesses livros, não, hein? Como é que é? Tô desconfiado que você não pega nesses livros aí atrás, não. Olha. Porque tá tudo na minha posição. Não, pior. Só pra bonito, né? Isso é um JPEG, vocês não estão entendendo. Ai, ai.